está começando mais um Dialogados e no programa de hoje nós estamos recebendo Pedro Serra, jornalista e também um dos diretores do documentário Rio Doce, História de uma Tragédia, e também o Hermano Viamón, filósofo e também um dos diretores desse documentário. A tragédia de Mariana aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Cerca de 60 milhões de metros cúbicos de lama atingiram 550 quilômetros do Rio Doce. Pedro, seja bem-vindo, você também, irmão, muito obrigado pela participação de vocês. Pedro, você podia nos contar um pouquinho sobre a experiência de vocês? Bom, a gente viu pela televisão o que tinha acontecido e como eu sou jornalista, eu participei de outros documentários sobre outras tragédias, né? Eu falei com o irmão, falei, a gente tem que ir lá. E a gente via muita informação desencontrada, a gente queria se informar e via que as pessoas falavam, por exemplo, que Mariana estava destruída. Mas eu conheço Mariana, eu sabia que não tinha passado por ali a lama. Então a gente resolveu que a gente tinha que ir lá e documentar da nossa forma. Então nós fizemos uma primeira viagem, menos de 2 semanas depois da tragédia, e descemos todo o Rio Doce durante uma semana até o encontro do rio com o mar, e a gente chegou junto com a lama, em Regência. E depois a gente voltou, começou a editar o material e viu que a gente precisava de uma segunda viagem. A gente precisava voltar e reencontrar algumas pessoas para contar essa história melhor. Então 6 meses depois a gente voltou e refez todo esse caminho, reencontramos personagens, encontramos novos personagens, novas histórias. Certo. Hermano, a população sofreu muito e ainda sofre, né, com todo esse ocorrido. Na sua visão, o que mais se destacou nesse desastre? Acho que, na minha visão, a população sofre de diversas formas. E um dos fatores principais é porque ele teve uma grande destruição no lado econômico ao longo do Rio Doce. A cidade de Mariana tem, por exemplo, de 80% a 90% da sua arrecadação vindo da Samarco. E as cidades seguintes vivem basicamente em torno do rio. Barra Longa tem uma forte atividade de gado leiteiro. Toda essa atividade ficou parada, 70% ficou parada. Depois as seguintes, cada um sofrendo. Os pescadores ao longo do rio foram proibidos de pescar. Então a gente está falando aí de, acho que são 50 colônias, pelo menos 500 pescadores em cada. E, no geral, essas cidades perderam muito turismo. Então o Governador Valadares, que é uma cidade grande, e tem um Rio Doce passando por ela, também sofreu falta de água. Isso leva também a diminuição da atividade econômica. Diminuindo isso, você gera desemprego, você gera pobreza, aumento de violência, gera doenças também, porque eles nos contaram que não tinha mosquito, não tinha dengue, e como a atividade no rio ficou cessada, peixes morreram, criou-se novas formas de doença também. Regência, que é o ponto de encontro, a Foz do Rio Doce, junto ao mar, a cidade acabou, é uma cidade turística, todo o turismo acabou. Então a gente vê que, para mim, o principal foi a parte econômica, que gerou diversos outros problemas. Isso sem contar um outro lado, que é o emocional das pessoas. As pessoas perderam a memória que elas tinham do rio como um lugar paradisíaco, onde eles passavam a infância, mergulhavam lá, viviam lá, e isso tudo foi água abaixo. Aí quem perdeu o caso em Bento Rodrigues, Paracatu, foram os distritos primeiro atingidos, perderam toda a memória deles. Foto, documento, tudo. Tem pessoa que saiu de short e foi se alojado numa cidade grande. Uma pessoa que mora no campo vai para uma cidade grande, o psicológico dela é muito grave. Da noite pro dia ela tem ônibus passando na casa dela, tem assalto, tem pessoas que usam crack na rua, então é muito agressivo para essas pessoas. Elas ficam deprimidas. Então é uma tragédia que atingiu de diversas maneiras uma população, a meu ver, econômica mais forte, sem dúvida nenhuma, porque vai ter um resquício de longuíssimo prazo. Eu costumo dizer que é uma tragédia que ela vai se transformando ao longo do rio. Você tem primeiro a tragédia com mortes e destruição desses 2 distritos de Mariana e um pouco também em Barra Longa, e ela ao longo do rio vai se transformando numa tragédia social, numa tragédia econômica e também numa tragédia ambiental. E ela vai causando, como o irmão bem falou, assim, diferentes consequências conforme essa tragédia ela vai se transformando. Certo. Na semana passada, uma manchete saiu da Folha, né, e lá estava relatando que a Samarco ela cobriu 665 milhões de reais. Na manchete, a Folha afirmava que a Samarco já havia
coberto esse valor. Quando na verdade, depois uma página no Facebook chamada Caneta Desmanipuladora, ela acabou corrigindo a manchete e falando que a Samarco havia coberto esse valor apenas, né? Ou seja, não havia um valor significativo perto de tantas perdas, né? Como você avalia essa irresponsabilidade da Samarco e a questão da nossa mídia atual no nosso país? A questão da Samarco, 650 milhões não é pouco dinheiro, né? Você vai conversando com as pessoas lá, eles realmente falam que a Samarco, depois da tragédia, vem fazendo um bom trabalho em realocar as pessoas, em colocar as pessoas em casas, em ajudar as pessoas. Só que o bom trabalho que a Samarco tinha que ter feito tinha que ter sido antes da tragédia, né? Esse agora é uma reparação. E não adianta a Samarco gastar 10 bilhões que ela não vai conseguir chegar ao que tinha antes, porque você destruiu, como o irmão falou, a memória das pessoas, né? Tem 17 mortos. Você tem hoje em dia um impacto ambiental que existe uma briga, a gente conversou com bastante gente, existe uma briga de daqui a 100 anos nunca vai se recuperar de uma forma ou de outra e tal, mas que é inegável que é um dos maiores desastres ambientais do país, né? Então realmente a Samarco pode gastar todo o dinheiro dela que não vai conseguir reparar o dano que foi feito. Agora, a questão da mídia no Brasil, você tem a imprensa tradicional, que ela tem uma forma de atuar, né? E você tem um outro lado da imprensa outro dia, né? Porque hoje em dia todo mundo é jornalista, né? Todo mundo, você entra lá na sua página do Facebook, você está colocando uma informação, você descobriu alguma coisa, você colocou lá, você está fazendo um trabalho jornalístico, né? Você está informando de uma certa forma. Hoje em dia você tem um crescimento muito grande dessas análises. Então ali, na verdade, a caneta desmanipuladora, o que ela faz é emitir uma opinião dela também, né? A Folha tem a informação dela e a caneta desmanipuladora tem a informação dela, tem inclusive muito mais opinativa, né? Então você tem de um lado uma imprensa que ela trabalha com certos princípios. Eu sei porque eu trabalhei em veículos da imprensa tradicional. Então a gente não consegue colocar uma informação sem a gente antes fazer uma apuração, sem a gente antes passar por certos caminhos que vocês aprendem, que a gente aprende na faculdade de jornalismo, né? Ao mesmo tempo você tem uma imprensa que surgiu hoje em dia que ela não fica tão presa a esse tipo de controle. Né? De controle, exatamente. Não segue esse espaço. Manda uma opinião dele. A caneta desmanipuladora é isso, né? Não estou falando que um é melhor do que o outro, eu acho que os dois têm que existir. Exatamente para você ter uma imprensa tradicional passando a informação de um outro jeito, mas você ter mais ou menos como uma fiscalização, e você tem informação, essa informação opinativa. Eu fui blogueiro por muito tempo. O jeito que eu trabalhava no meu blog era muito diferente do jeito que eu trabalhava no jornal. Então eu acho que a gente está vivendo um momento muito legal com mídia ninja, com todas essas novas formas de comunicação que não existiam antes, que a internet trouxe pra gente. Mas que a gente tem que olhar todas com muito cuidado. Do mesmo jeito que você tem que dar o desconto para a mídia tradicional, você tem que dar o desconto para essas novas mídias. Porque todas elas, não adianta falar, mas a mídia é manipuladora. Todas são. Mas eles foram lá, a caneta desmanipuladora mandou uma equipe lá, eles foram lá e percorreram também, porque a Folha a gente sabe que com certeza gastaram dinheiro fazendo isso. A gente tem que saber também qual o nível, de onde eles chegaram até lá. O Pedro falou um ponto também, tipo, a Samarco gastou 650 milhões. Isso é real, isso é muito dinheiro. Mas também é muito pouco dinheiro, como ele falou, porque é uma tragédia de longo prazo. 650 milhões agora, você faz uma maquiagem bonita. Como é que quem vai averiguar daqui a um ano? Quem vai continuar indo lá 2 anos depois? Tanto a caneta quanto a Folha vão ter outros interesses, porque vai ter um caso de corrupção que vai estourar, vai ter outro caso, e as pessoas vão esquecer aquilo lá. É muito importante se manter esse compromisso de fiscalizar constantemente o que está sendo feito. Essa marca provavelmente vai mudar de nome, provavelmente a empresa vai acabar, tipo, o nome dela vai virar outro, vai ter um tempo, vai ter, sei lá, Mineradora Feliz.
Vivendo um nome assim alegre, que vai continuar o trabalho deles. Eles agora estão plantando um capim lá que a gente viu. Né? Toda a área de minério tem um capim que sobrevive na área de minério. Eles estão plantando ao longo da extensão do rio. Fica bonito. Porque você passa de helicóptero, você tira uma foto e está tudo verde. Ah, então recuperou. É um capim que só sobrevive, que sobrevive a qualquer coisa, pode botar em Marte. Então é importante ter um veículo, que é legal, a caneta de manipuladora, a mídia ninja, o cara ir lá e averiguar isso. Porque o veículo tradicional também não vai mais. Daqui a pouco vai ser desinteressante, vai cobrir, sei lá, o impeachment, vai cobrir outra coisa que está estourando no país. E aí entra nessa questão, por exemplo, como a gente teve como ficou muito mais fácil hoje em dia você filmar e você fazer as coisas, né? O valor dos equipamentos baixou muito, você tem equipamentos menores que você pode, às vezes com o celular mesmo, fazer um documentário, né? Então popularizou muito mais. A gente mesmo, se fosse alguns anos atrás, a gente não conseguiria ter feito esse documentário. Então hoje em dia você tem muito mais gente que é mídia, né? Hermano, a produção do documentário contou com uma arrecadação online, né? Conte um pouco pra gente como isso funcionou, como isso estimulou a produção de vocês. Na verdade, o documentário, quando o Pedro falou, vamos lá filmar, nós pegamos o dinheiro da produtora, a produtora do Rio Filmes. Nós trabalhamos muito com institucional, publicidade de internet, e a gente ganha dinheiro com isso. E nós pegamos o dinheiro que nós ganhamos, não teve nenhum dinheiro do governo, não teve nenhum dinheiro de edital, não teve nenhum dinheiro de crowdfunding, não teve nenhum. Nós pegamos, nós financiamos toda a produção, nós fomos lá filmar, nós gastamos, nós pagamos tudo 2 vezes. Depois, como um documentário é um produto caro para você finalizar, você fazer trilha sonora, você fazer uma questão de lançamento, nós decidimos fazer o crowdfunding para ajudar na parte de pós-produção. Então, na parte de pós-produção, o crowdfunding foi fundamental. A gente já não tinha mais dinheiro para botar nesse projeto. A gente está vivendo um ano de crise, os trabalhos vão diminuindo ao longo do ano, as empresas estão sofrendo muito esse ano, então, para a gente pegar um dinheiro da produtora agora e botar numa pós, a gente já não tinha. Então, a gente falou, pô, vamos falar com as pessoas, com o público, e isso em plena Olimpíadas. Falar, pô, pelo amor de Deus, alguém ajuda a gente a finalizar o documentário. E as pessoas ajudaram, tem gente que doou R$10. Então eu ficava surpreso com qualquer valor. Porque é muito impressionante assim, a pessoa parar a vida dela, entrar no site, pegar o dinheiro que ela ganha no trabalho e dar para um projeto que ela fala, pô, esse projeto tem que ir para o mundo, quero ver essa história. Então isso é muito legal, as pessoas realmente ajudaram. E foi um lado que a gente viu em Mariana também, o voluntariado, as pessoas ajudando lá foi impressionante. Tinha excesso de coisas na cidade. E as pessoas começaram a mandar para outras cidades. Teve um caso que o prefeito contou que o cara foi de cadeira de rodas, já 400 km de distância, o cara foi lá para ajudar. Então isso é muito legal, a gente acorda de manhã, abre uma tela de jornal, a tela do jornal é ótimo, né? Abre o jornal para ver, você só vê desgraça. Mutilaram, mataram, estupraram, roubaram. Mas você vê que tem um lado muito bom que não é noticiado. E o crowdfunding eu acho que ele entra nessa questão. O que as pessoas querem ver de verdade? Porque a pessoa tem que parar a vida dela e doar o dinheiro que ela trabalhou para gastar. Isso é muito interessante. Eu acho que isso fomenta muitos outros documentários, vai fomentar no Brasil, muitas outras histórias que tem para ser contadas. Isso tem até a ver com o que eu estava falando em relação a, hoje em dia, dessa popularização, né? Não só você tem novos meios mais baratos e mais fáceis para realizar, como você ainda tem meios de incentivar isso, de você financiar isso. A gente pensou até no começo, a gente poderia de repente ver um edital, se a gente fosse depender de edital para colocar esse documentário no ar, ele ia sair em 2018. Ele já ia ser um documentário super velho. A gente ia começar a filmar em 2018. A gente ia começar a sair o dinheiro, até ano de crise demora mais. Então a gente resolveu fazer com recursos próprios e o crowdfunding veio para dar aquele fôlego final para a finalização. A gente conseguiria finalizar o filme, só que a gente acredita que esse filme ele merece uma qualidade melhor do que você finalizar a gente mesmo editando, fazendo som, fazendo correção de cor. Então esse dinheiro ele vai para correção de cor, vai para finalização de áudio, trilha sonora e também para um lançamento, né, para a gente poder fazer o lançamento do filme e inscrição em festivais. Certo. Infelizmente, nós sabemos que não há muito investimento da parte do governo para esse tipo de projeto, para esses documentários, para esses filmes, né? Isso dificultou com que vocês realizassem esse projeto? Como é que foi? Sim, realmente a falta de investimento
é notório, assim, é muito difícil você trabalhar com audiovisual no Brasil. É muito difícil trabalhar com cultura no Brasil. Eu acho que melhorou nos últimos anos, tem mais editais, você tem a lei do audiovisual que vem ajudando bastante. Hoje em dia você entra, você ter mais canais de distribuição melhorou, você entra por exemplo, no Now, né, acho que é da NET, em HD, você tem vários documentários brasileiros, muitos em parceria com o Canal Brasil. Então você tem uma produção maior do audiovisual. Só que ainda é muito difícil. Ou você mete a cara, como a gente fez e faz, ou você fica uns 5 anos para conseguir fazer a captação do dinheiro, para conseguir fazer, e às vezes você não consegue o dinheiro e o que você vê são muitos projetos com baixa qualidade. Que você vê, se aquilo ali tivesse um pouquinho mais de investimento, você conseguiria fazer. A questão é que a gente ainda depende muito do dinheiro público no audiovisual no Brasil. Ele ainda não é visto assim como uma indústria, como você vai ver lá fora. Ele não gera o dinheiro para se autossustentar. Mas eu acho que isso vem mudando, assim, com Netflix, com mais canais, com mais... com a internet. Com a internet, exatamente. Isso aos poucos vem mudando. Um bom exemplo, o pessoal ganhando dinheiro no YouTube, rios de dinheiro no YouTube. Então eu acho que isso é um processo que vai acabar obrigando a uma mudança no audiovisual no Brasil. Na minha opinião, a maior dificuldade de você fazer um documentário no Brasil é a questão de que na Constituição está escrito que cada pessoa é dona da sua própria imagem. Então, para eu filmar um documentário, eu tenho que pegar a autorização dessa pessoa, da pessoa que for objeto da minha filmagem. Para eu pegar a autorização, por exemplo, de um político corrupto, ô fulano, posso fazer um documentário sobre sua história de corrupção? Eu vou falar, não. Mas se tudo que eu falar for verdade, eu posso filmar, mas eu vou ser processado por ele. E o juiz provavelmente, assim, 90% dos casos, ele bloqueia o filme, ele bloqueia o lançamento. Até resolver essa pendência judicial, a gente está falando de, sei lá, 5, 10 anos. E aí como é que eu faço com o dinheiro, como é que você faz isso? Então, a dificuldade no Brasil de se fazer documentário é que na Constituição está escrito em que cada pessoa é dona da sua própria imagem. O que isso quer dizer? Você só pode me filmar se eu te autorizar, exceto reportagem. Por isso que jornal pode filmar quem ele quiser, falar o que ele quiser, depois ele discute na justiça. A questão é que o documentário é considerado uma peça comercial. É um produto. E aí, como ele é uma peça comercial, a pessoa tem que autorizar, tá nela, afinal você estaria ganhando dinheiro com isso. É a mesma questão da lei que... do Procure Saber, da biografia do Roberto Carlos, que foi preso, é a mesma que proíbe você de fazer uma biografia, por exemplo, do Roberto Carlos, também proíbe você de fazer um documentário sobre o Cunha. Então, por isso, diversas histórias no Brasil que devem ser contadas não são contadas. Você nem começa a procurar financiamento para esse tipo de história. O governo tem um monte de edital. Tem, mas vai demorar anos para você passar. A primeira coisa que ele vai perguntar, tá lá no edital, está escrito carta de anuência dos personagens. Está lá isso escrito. Então nós temos do Rio Doce quantas? Sei lá, 110 cartas. A gente passava a filmagem inteira com o produtor, pegou a assinatura dele, pegou a assinatura daquele cara, aquele lá passou lá no fundo, pega a assinatura dele correndo. Então isso é enlouquecedor na pessoa que está fazendo filme. Se eu for pegar uma Câmara de Deputados, eu vou pegar de políticos, de um prefeito, você não vai conseguir, você vai pegar de ninguém. Eles não vão deixar. E se tudo que você falar for verdade, você vai ganhar uma batalha judicial. Mas ninguém quer entrar na justiça no Brasil, porque é cara e demora. E a mesma coisa, por exemplo, se a gente fosse entrar, o nosso documentário não é investigativo. Ele foca nas pessoas, foca em como aquela tragédia afetou as pessoas. Se eu fosse fazer um documentário investigativo no Brasil e fosse citar pessoas da Samarco e fosse entrevistar sem autorização pessoas da Samarco, eles poderiam simplesmente bloquear o documentário. Então a lei, além da questão do financiamento, a questão da lei no Brasil, ela dificulta muito essas produções. E aí você vê muito documentário sobre a parte cultural, cerâmica, sobre cerâmica, sobre samba, mas você não vê documentários que realmente façam uma investigação. Certo. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Sim, eu acho que as pessoas hoje têm câmera no celular, são boas, dá para filmar em Full HD, tem celular que filma em 4K. Elas têm onde passar, você pode criar um canal no YouTube. Você pode, como você vai ser pequeno, eu não pedi autorização para ninguém. Sai filmando. A gente faz isso até no nosso trabalho, direto. Não, eu acho assim que hoje em dia é o momento de você fazer as coisas, independente de pedir dinheiro ou não.
todo mundo aqui tem capacidade de pegar um telefone e filmar o que ele acha interessante, seja ficção, documentário, seja até fazer uma peça de teatro e passar online. É isso, eu tô com o irmão. Eu acho que a questão é fazer. Né? A questão é levantar da cadeira, pegar o celular, fazer. O primeiro vai ficar ruim, o segundo vai ficar melhor e o terceiro melhor ainda. A gente mesmo ainda está aprendendo. Vão ficar todos horrorosos, os 3 primeiros. Assim, não pro 10º vai ficar muito bom. É isso. A gente agradece pela disponibilidade de vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação. O Dialogados fica por aqui, até a próxima. Hey.